Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo, segue a gente lá no Instagram e vamos logo às informações. Bom, galera, atualizar vocês aqui de algumas situações. De cara no começo do vídeo, primeiro, vamos falar de Alex Teixeira. Muito nome dele sendo especulado, Grêmio, Corinthians, Vasco e etc. E agora acabou o mistério. O próprio Alex Teixeira se antecipou ao Besiktas e já anunciou a sua ida para o clube turco. Vai ser companheiro do Souza, volante que ano passado tinha prometido aí que resolvendo essa situação lá no mundo árabe viria para o Vasco e não veio. Vamos falar rapidinho aqui também sobre Anderson Martins. Muita gente tirou como uma cavada essa publicação que ele colocou lá nos seus stories também do Instagram. Duas equipes aí ao qual ele já defendeu, você pode encarar como você quiser. Uma cavada, o Vasco tá precisando de zagueiro, tá quebrando direto a zaga ali com Hernando e Castan. Ou não, você pode ver por outro ângulo também. Um cara que jogou nos dois clubes estava apenas vendo um jogo importante ali de Copa do Brasil. Mas para muita gente ficou aquela sementinha ali de que ele, tô aqui, hein, se precisar é só gritar. E aí, o que vocês acham? Fica com qual das duas opções? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, vamos trazer uma notícia muito boa. Tá entrando uma grana bem bacana no Vasco aí nos próximos dias. O que o Vasco fez, Diguinho? Nada. Revelou um jogador e o jogador está sendo revendido. Vou trazer para vocês a atualização da situação do Marrone. A negociação tinha travado porque o Marrone não queria ir jogar lá na Dinamarca, apesar do staff dele ver com bons olhos, porque eles têm parceria com o Brentford, que seria uma abertura ali já para caso ele se destaque lá para ir para a Premier League. Mas o Marrone na última quarta-feira deu sim aí para o Midtjylland e vai ser jogador da equipe dinamarquesa. Tá, Dieguinho, mas e aí? Qual é a situação? A parada é a seguinte, a negociação foi fechada em 4 milhões de euros, podendo chegar a 7 milhões e meio de euros. De cara agora, o Midtjylland paga 3 milhões de euros à vista. Desses 3 milhões de euros, o Vasco tem direito a 14%, que dá algo em torno de 2 milhões e 520 mil reais com a cotação de hoje. O Volta Redonda tem um percentual de 6% ainda ali. Vai morder uma graninha legal também. E no mês de junho de 2023, o Midtjylland tem como obrigação pagar mais 1 milhão e meio de euros. Aí nessa segunda parcela, o Vasco morde mais 1 milhão e 260 mil reais. Isso na cotação de hoje. A gente não sabe como é que vai estar o euro daqui a 2 anos, beleza? E caso o Marrone jogue 50% das partidas do Midtjylland na temporada, cada temporada que ele atingir essa marca, o Atlético recebe mais 1 milhão de euros. E claro, o Vasco também tem 14% desses possíveis mais 3 milhões de euros que pode entrar. Então o Vasco na negociação como um todo pode receber pouco mais de 6 milhões de reais, mais o mecanismo de solidariedade, já que o Vasco é clube formador, né? O Vasco e o Volta Redonda formaram um jogador, então eles ainda vão receber mais uma beirada aí da negociação. Esses 3 milhões de euros é à vista, ou seja, nos próximos dias aí, se não tiver nenhuma penhora, esse dinheiro bate na conta do Vasco, valor cravado para pagar uma folha salarial inteira do Vasco, que inclusive nesse momento os salários do Vasco encontram-se em atraso. Bom, vamos virar a chavinha agora e vamos falar de Léo Jabá. Deixa eu colocar para vocês aqui o pedido de desculpas do Léo Jabá. Presta bastante atenção aqui. Você que acompanha o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Se liga em todos os serviços que ela presta de graça na palma da sua mão. Baixando o OneFootball, além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu, você pode ver de graça todos os jogos do campeonato alemão. A Bundesliga vai começar por agora e você pode assistir os jogos do Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, você vai poder ver o Paulinho jogando lá e muitas outras equipes. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E toda vez que estiver anunciando o Vascão, a OneFootball manda uma notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço e o link tá aqui no primeiro comentário fixado. Quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sério. Bom, galera, vamos falar agora de Léo Jabá. O jogador se envolveu em duas polêmicas ontem, polêmica entre aspas, né? O Miranda dá um tapa no rosto dele. Aí a arbitragem não dá o pênalti a favor do Vasco e alguns minutos depois, o Léo Jabá entra ali, né, no meio do Reinaldo e foi expulso ali corretamente. E o jogador foi às suas redes sociais pedir desculpa
pelo ocorrido. Assumo toda a responsabilidade pelo resultado de hoje. A vontade de vencer e deixar tudo em campo acaba nos levando ao erro algumas vezes. Peço desculpa aos meus companheiros, comissão técnica e torcida. Eu errei. O Vasco era melhor no jogo, cabeça erguida e agora é trabalhar dobrado. Bom, galera, vamos falar agora de motivação. A gente viu o time do Vasco, apesar da derrota contra o São Paulo, enquanto teve 11 contra 11, jogou muito bem. E dá até para dizer que foi heróico. Jogou mais de um tempo aí com menos um jogador. Depois, boa parte do segundo tempo até com menos dois. E o Vasco chegou até agredindo o São Paulo, próximo ali até de empatar o jogo durante muito tempo, tendo menos um jogador. E um fato curioso, no jogo anterior, o Lisca deu uma entrevista após o jogo do Botafogo, dizendo que, olha, se continuar jogando desse jeito, não vai subir. E uma outra falha importante dele também na última coletiva foi a seguinte: é inadmissível o Vasco entrar da maneira como entrou. Nada justifica. O Vasco toma um gol contra o Botafogo com 1 minuto e meio de jogo e com 8 minutos toma um gol contra o São Paulo. E após mais uma derrota, lembrando que até que o Lisca tem 4 jogos e 3 derrotas, o Lisca chega aí a sua terceira derrota consecutiva. E o que será que passa na cabeça do Lisca? Qual é o termômetro após essas 4 rodadas? Se já no jogo anterior ele tinha soltado o verbo ali já, então e aí? Qual será a expectativa do Lisca? Será que a gente pode vislumbrar coisas boas? Vou deixar com vocês agora o Lisca aí. Olha, o Lisca está bastante confiante, até comparou o momento de campeonato de tabela com o que ele viveu no América Mineiro ano passado, e foi a partir daí que o América deu uma arrancada. E ele ficou muito entusiasmado com o último treinamento e também com esses 35 minutos de jogo contra o São Paulo, e acredita que a partir de agora o Vasco vai dar uma arrancada. Eu falei depois do jogo contra o Botafogo, foi na questão assim, nós tivemos 69% de posse de bola e o Botafogo 31% no jogo. Nós tivemos quase que sempre o controle de buscar o jogo, e o Botafogo jogou no modelo, e com todo o direito, né, um modelo mais reativo, baixo, né, e não existe um modelo que seja definitivo para você ganhar o jogo. No futebol brasileiro, muitas vezes o time que tem menos a posse, ele várias vezes ganha a partida, não é nenhuma nem outra. Então eu falei isso na questão da contundência ofensiva, porque não adianta a gente ter a posse, a gente circular, a gente entrar, mas a gente não ser efetivo e eficaz, que foi o caso que o Botafogo teve, né? E não gostei dessa situação. A gente teve o controle, mas a gente não conseguiu transformar isso em vantagem para nós. Então a minha colocação foi em cima disso, né? De a gente poder ser agressivo e aproveitar, né, esse controle do jogo que nós tivemos, né? Porque quem tem a bola, quem propõe o jogo, tem esse controle, tem essa iniciativa, né? Mas foi muito competente o Botafogo, né? Principalmente porque fez um gol cedo no primeiro jogo, que nem foi um gol de contra-ataque, foi um gol que nós estávamos posicionados. A atitude também no início do jogo, né? Foi uma cobrança nossa, hoje já foi bem melhor, apesar de eles terem tido um lance ali, mas foi numa bola parada, no escanteio, que a gente também está com pouco tempo de trabalhar. Então, eu fiz essa colocação também porque nós precisamos ter esse entendimento, né? Que a gente precisa ser contundente e a gente precisa ter essa vibração, essa entrega. Em compensação, hoje, se eu te falar que esses primeiros 25, 30 minutos, se a gente manter esse nível, nós temos muita chance de buscar o nosso objetivo, que é o acesso. Então, eu saio hoje, claro, triste pela derrota, mas a resposta que os jogadores me deram ontem no treinamento e hoje no jogo me deixa muito confiante para a nossa busca, né? Dessa vaga entre os 4 no final da Série B. O que importa na Série B é o final, não é o início nem o meio. O ano passado, quando eu estava no América, nessa situação, né, nesse momento do campeonato, nós tínhamos somente mais 2 pontos, né, do que o Vasco tem hoje. Se eu não me engano, 2 ou 1. Nossa arrancada foi nesse final de turno e depois segundo turno, onde o América, na verdade, perdeu um jogo só para o Cruzeiro, com um monte de problema de arbitragem aí também, né? Foi a nossa única derrota. Se vocês forem buscar esse jogo aí, vocês vão ver, né? Então foi uma série de situações que aconteceram, né? Então eu estou muito confiante, acredito demais, né, no nosso trabalho, no grupo de jogadores, na diretoria do Vasco, na torcida do Vasco, que hoje está doída, né, está chateada, mas nós vamos dignificar o clube, nós vamos brigar com unhas e dentes por essa vaga, e pode ter certeza que hoje foi o início da nossa arrancada. Porque essa indignação que estava todo mundo lá no vestiário, nós vamos transformar em combustível para buscar na Série B a nossa arrancada, já nesse final de turno, terminar pelo menos bem próximo ou dentro do G4, se possível, para no segundo turno, como dizia meu presidente do Luverdense, né, tirar as criancinhas da sala,
porque a coisa começa a ficar definitiva, onde a onça bebe água, o Vasco vai chegar muito forte. Estou muito confiante e muito esperançoso e trabalhando demais para que isso aconteça. Bom, galera, e aí, o que vocês acharam da opinião do Lisca? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vou encerrando minha participação por aqui. Logo mais, por volta de 4, 5 da tarde, o Dieguinho tá chegando com mais informações, beleza? Chegou até aqui, dá essa moral, deixa o like, é importante. Se for sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações, que aí toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai sair aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Eu, qualquer momento, Dieguinho volta a voz, tamo junto, valeu, fui!